Fala, gente, tudo bem? Professor Erlandson, vamos mais a uma aula? Dessa vez, aula de legislação, Código de Trânsito Brasileiro. Vou trazer algumas dicas para você. Antes disso, peço que você compartilhe, que você comente e que você curta o nosso canal. Assim vai nos ajudar a chegarmos a mais pessoas. Beleza? Vamos ao que interessa? Preste atenção nas dicas, hein? Vamos lá! Para você, o que é lei? É uma pergunta, né? Segunda pergunta, é possível organizar o trânsito sem nenhuma regra? Para que serve a lei? Sabemos que o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal criada e sancionada em 1997, para ser preciso, 23 de setembro de 1997, e entrou em vigor em 1998. A pergunta é, você conhece a lei? Compartilhamos espaços públicos e privados. Em cada espaço, adaptamos nossos comportamentos, seguindo regras pré-estabelecidas que forneçam o convívio social. Em geral, as regras são criadas para atender uma necessidade social de boa convivência para todo tipo de espaço e visam, além de assegurar direitos, proporcionar segurança a todos. Quando eu entendo a lei, quando eu consigo interpretar a lei, eu também entendo que existem regras. Regras essas que não são somente a mim, ou trazidas a mim. Regras que são trazidas a todos. Por isso diz, além de assegurar direitos, o meu, o seu, de todos, proporcionar segurança a todos. É aí onde entra a questão das sanções. Por que multas? Por que tantas infrações de trânsito? Por que tanto se arrecada no trânsito? E existem os críticos que dizem, é a máquina de fazer dinheiro, é isso e aquilo outro. Nós não iremos aqui entrarmos no mérito da questão. Mas é exatamente por conta disso, ou desses argumentos, que hoje nós somos o quarto mais violento país do mundo no que se refere-se a trânsito. Não sou eu que digo, não é a fulano Beltrano que diz, são os dados oficiais. Exatamente por quê? Porque as pessoas não querem fazer o que tem que ser feito, que é respeitar, que é fazer com que a lei ela seja a lei, ou esteja como lei. O grande X da questão é que as pessoas querem fazer a lei está abaixo do querer delas. E aí vem as sanções. Legislação de trânsito. Na rua, o espaço é considerado público, pois é compartilhado por quem? Por todos. Por mim, por você, por todos os cidadãos. Sendo assim, as pessoas devem respeitá-lo e, para ter uma boa convivência nesse ambiente, dependem do cumprimento das regras. Quando eu cumpro as regras, quando eu acredito e faço valer as regras da lei, eu cumpro alguns requisitos. É o que diz, ao cumprirmos o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, estamos buscando o quê? O exercício da cidadania. Exercer a cidadania, respeitar os direitos de todos. Uma boa convivência. Assegurar que a segurança ela esteja em primeiro lugar, seja prioridade, não só a minha, mas a de todos.
A preservação da vida. Em primeiro lugar, a vida. O bem, hoje você tem, amanhã você não vai ter mais, mas a vida é única. Então, a vida em primeiro lugar. O respeito ao próximo. O meu direito termina onde começa o seu. A prevalência do coletivo. Sempre respeitarmos o coletivo. Eu não estou sozinho no trânsito. O trânsito não foi feito somente para mim. A rua não é minha, é de todos. E a preservação do meio ambiente. Os cuidados que dispensam comentários, né? Cuidado com o teu veículo, de derramamento de algum líquido, líquido do arrefecimento, líquido como o óleo lubrificante do motor, enfim, tudo que envolva o meio ambiente, eu tenho que ter a consciência de preservar. As escolhas individuais podem levar a consequências coletivas. Ao descumprir uma regra, o indivíduo tem a falsa sensação de assumir o risco sozinho, que é muito comum. Porém, pode acabar envolvendo outras pessoas, direta e indiretamente. Às vezes você passa por determinadas situações ou até já enfrentou algumas situações, como acidentes, que você não consegue entender como aconteceu. Um acidente, ele não acontece por um acaso, gente. O acidente acontece em virtude de descumprimento de regras. Exatamente. A regra da autoconfiança, se confiar que a preferência é sua, que a vez é sua, e por isso você não vai dar aquela velha e boa olhadinha, conferida, para saber se está mesmo seguro você fazer a travessia, e assim sucessivamente. Esse é um dos exemplos muito ou mais comum no nosso dia a dia. Para começar o estudo, vamos conhecer a legislação de trânsito, em especial no que diz respeito à circulação de veículos. As leis normalmente são criadas para definir algumas regras que devem ser seguidas, com o objetivo de facilitar a convivência em sociedade. Então, a lei ela não foi criada simplesmente para que seja temida, não, mas para que seja ela obedecida. Eu não tenho que ter medo. Quando eu conheço a lei ou quando eu faço valer a lei, eu não vou ter o que temer, né? Eu vou estar consciente, eu vou estar de forma, conduzindo de forma a saber o que é o certo e o que é o errado, então nada vai me impedir de estar fazendo uma boa condução. Mas quando eu não estou dentro deste parâmetro ou dentro destes parâmetros, que é estar fugindo, fazendo o que é ilegal, fazendo o que é algo abominável, digamos assim, as condutas exigidas dentro do Código de Trânsito Brasileiro, aí sim eu serei e estarei sujeito às sanções, que aí entra as multas, entra as outras penalidades, que em uma próxima aula a gente se aprofunda mais com relação a isso. No trânsito, elas são importantes para aumentar a segurança e para organizar a circulação de pessoas, veículos, pedestres e demais usuários. Então, para começar, eu preciso entender o que é a legislação, o que é a lei. Determinações do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Quando vocês lerem, ouvirem a sigla CTB, vocês lembrem de Código de Trânsito Brasileiro. O candidato à primeira habilitação deverá ter conhecimento sobre a legislação brasileira, ou seja, sobre as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, quanto a veículos de duas ou mais rodas. Uma pergunta muito comum em aula os alunos me perguntarem isso. Erlandson, eu estou tirando categoria A.
eu estou tirando categoria B. Por eu estar tirando categoria A, eu preciso entender um pouco da mecânica ou das regras de categoria B? Sim. Do mesmo jeito que o cidadão está tirando categoria B. Precisa entender as regras da categoria A, porque o Código de Trânsito Brasileiro, embora ele tenha regras específicas para as categorias, mas ele engloba, num contexto geral, as obrigações para o condutor, não para a categoria. Existem as obrigações referentes às categorias, mas aqui nós não estamos falando sobre categorias de habilitação, e sim sobre a lei. A lei ela vai me trazer um apurado geral de todos os assuntos. Então, envolve categoria A quanto categoria B, principalmente no que se trata a primeira habilitação, tá? Mais na frente, a gente vai ter uma outra aula explicando sobre categorias, mudanças de categoria, adições de categorias, que envolve o processo de habilitação, que vocês irão entender melhor sobre isso. O Código de Trânsito Brasileiro possui um conjunto de leis que regem e disciplinam o trânsito nas vias terrestres. A principal delas é a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1990. Essa data foi a data em que foi criado, tá? Foi sancionado, criado a Lei 9.000, aprovado a Lei 9.503 e assim instituído o Código de Trânsito Brasileiro. Mas ele entrou em vigor no ano de 98, em janeiro de 98, tá? Por que esse espaço, Erlandson? Esse espaço é conhecido como interstício, que é exatamente o tempo em que os órgãos eles tenham tempo para que venham se readequar às novas mudanças, ser feita uma campanha educacional para que a população seja educada ou instruída com relação às novas mudanças e assim, depois desse tempo, aí sim entra em vigor a questão da fiscalização, do exercício da lei, certo? Sempre vai ter esse interstício. Quando você ouvir falar que projeto de lei foi aprovado e esse projeto de lei já começa a se tramitar, já começa a se falar dele, você vai ver muita gente trazendo informações, meios de informações, né? Jornais, a imprensa, trazendo as informações com relação a essas mudanças. Esse período é chamado de interstício, que é exatamente aquele período em que vai se trazer a informação necessária do que está previsto para vir na nova mudança. Então, é uma abreviação do que vai estar melhor previsto na mudança que logo mais estará em vigor, certo? Por isso diz, o Código de Trânsito Brasileiro, além do CTB, existe a legislação complementar, que aí vem as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, as portarias do Departamento Nacional de Trânsito e as regulamentações estaduais e municipais. Existem regras que são diferentes de estado para estado, de município para município. Isso pode, Erlandson? Pode. Isso é dado ao Estado ou aos estados e aos municípios a prerrogativa de ter algumas decisões locais. Claro e evidente que essas decisões não podem infringir as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Para pensar, o artigo 148 do CTB ele diz o seguinte: ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Dentro deste período de 1 ano, vale salientar que aqui, se fala de ao candidato aprovado, permissão. Quando se trata de permissão, há uma certa confusão de pessoas interpretarem que com a permissão eu não estou
habilitado. Não, você é um permissionário. Existem os pós e os contras. Por você estar com a permissão, que é conhecida como PPD, permissão para dirigir, você tem que ter alguns cuidados. Qual os cuidados, Erlandes? De não cometer, ao longo de 12 meses, uma infração gravíssima, uma infração grave ou reincidir em 2 infrações médias, para que o teu período permissionário ele seja cumprido e não tenha nenhum problema. No final dos 12 meses, você vai entrar lá no site do órgão, que é o Detran, vai vai pedir para que seja impresso o boleto com as taxas, e dentro dessas taxas vai estar lá taxa de expedição do novo documento. Quando você fizer o pagamento, se você já usa o aplicativo CNH Digital, automaticamente ele já vai fazer o quê? Atualizar. Se você não usa, vai ser entregue via correio, tá? O documento físico, a sua carteirinha, o papelzinho, né? Ao se tornar condutor, lembre-se sempre que continua sendo pedestre, se coloque no lugar dele. Que todos que participam do trânsito são importantes, que não é dono da rua, de respeitar todas as regras de conduta que aprendeu, de manter a calma enquanto dirige, de respeitar os outros e de cumprir a lei. Então, esses são os requisitos básicos para que eu me torne um condutor prudente, um condutor consciente e que esteja sempre fazendo o que é para ser feito. Respeitar o direito do próximo. Quem quer mudar? Ou melhor, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. O mundo inteiro. Mas quando se trata de uma pergunta direta, quem quer mudar? Ninguém quer levantar a mão. Por quê? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e dizer que ele tem que mudar. E você? Então, a partir de então, você tem que aprender a mudar a sua concepção no que se refere-se ao trânsito. O CTB autoriza a criação de órgãos municipais. Cabe a cada município providenciar sua municipalização do trânsito conforme regras estabelecidas em legislação federal. É óbvio que as regras não garantem a segurança se não forem respeitadas. O CTB é considerado um dos mais avançados do mundo, mas na prática falta cumprimento das regras estabelecidas. Aí entra o que nós falamos logo no início. O grande índice de acidente, o grande índice de multas cometidas diariamente. Não adianta eu saber que existe a lei. Isso aí eu acho que todo condutor sabe. Porém, cumprir o que diz a lei é onde mora a questão. Mesmo conhecendo a lei, muitas vezes ela não é respeitada, porque somente conhecê-la não garante seu cumprimento, não é? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, é um documento legal que define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito do Brasil, fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários deste complexo sistema. O CTB tem como base a Constituição Federal de 1998, respeitada a Convenção de Viena e o Acordo do Mercosul, e entrou em vigor em 98, no ano de 98. Foi criado em 23 de setembro de 1997 e entrou em janeiro de 98. Você sabe o que são leis, decretos, resoluções e portarias? Não? Pois vai aprender agora.
Termos que compõem o CTB. Leis. Estabelecem as regras e normas de caráter geral, votada e aprovada pelo Poder Legislativo, sancionada e executada pelo Poder Executivo. Também regulamenta artigos constitucionais cujo cumprimento necessita de orientações complementares. Vocês irão entender que orientações complementares são essas. Decretos. Regulamenta e disciplina a aplicação da lei ou de aspectos específicos da lei, sendo aplicada pelo Poder Executivo. Decreto não é lei, entenda isso. Ele vai pegar trechos específicos da lei e trazer com uma referência com relação ao que esteja o decreto sinalizando. Resoluções. Estabelecem as normas complementares às leis e os decretos. Normalmente são editadas pelos órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito, que aí entra o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN. Aí está CETRANS, porque tem os estados, tá? 26 estados, Conselho Estadual de Trânsito e único, o CONTRANDIF, que é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E portaria é um documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões, punições ou qualquer outra determinação da sua competência. No que refere-se a trânsito, nós temos o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, e o DETRAN,